Além de tudo, naquele cenário rosa onde um grande círculo mágico se encontrava cobrindo grande parte do céu, o sistema do protagonista avisava que a magia de inibição de reconhecimento era muito forte. O herói sabia que era bem possível que, naquele exato momento em que o sistema começou a rastrear a raiz da magia, o magista já pudesse ter ciência de que eles estavam por perto. Mesmo assim, ele não se importava com algum risco ou dano colateral. Tudo o que importava era que o magista tinha sido encontrado. Agora o protagonista teria a localização e partiria. No entanto, é visto na cena onde mostra a líder da Guilda do Escudo uma grande concentração de magia brilhando em um sistema muito forte atrás dela. Era exatamente aquele dispositivo principal que estava causando e mantendo aquele grande círculo no céu. Enquanto o mesmo ainda se encontrava no tom rosa, não seria fácil simplesmente desativá-lo, já que a mestra da Guilda do Escudo estava fazendo a proteção, e caso ela falhasse, ainda existiam mais 4 provedores em 4 direções diferentes. Ao ouvir aquela notícia do seu sistema, o herói simplesmente fechou o punho, pedia que marcasse as posições e o quanto demoraria entre um e outro. Com isso, o sistema mostrava um outro impedimento. Era necessário romper os 4 dispositivos ao mesmo tempo para que o dispositivo principal pudesse ser rompido posteriormente. Isso deixava o protagonista muito irritado. O sistema deixava claro, se tentasse desativar os dispositivos separadamente, isso causaria o disparo automático simultâneo. Aquela sim era uma situação bastante estranha para a qual ele não estava preparado. No entanto, mais uma notícia chegava ao herói. O sistema detectou a movimentação de pessoas que não estavam sob a influência da magia. Ele mostrava a imagem da agente que estava próxima a ele, a equipe de resistência liderada por ele, a blogueira de orelhinhas de gato e uma pequena equipe liderada por um dos rankings mundiais. Isso fez com que o protagonista abrisse um leve sorriso, dava a ele um novo leque de opções. Agora, sim, ele fazia um semblante positivo, já que teve uma ótima ideia. Queria que o sistema fizesse a sincronização dessas pessoas. Mais uma vez, ele se lançava de uma paisagem a outra, coberto com aquelas luzes que mais pareciam raios que saíam de dentro dele. Assim que pousou perto da agente Gu Seong, ela se assustou com um intenso brilho. Foi tão apavorante que ela quase caiu. No entanto, deveria já estar acostumada, uma vez que eles mantiveram a aproximação por um longo tempo. Enquanto ele a observava com aqueles olhos ferozes, ela dizia que ele, daquela vez, realmente tinha conseguido surpreendê-la, tanto que a pegou desprevenida, coisa que não era fácil de acontecer. Sendo rude como sempre, ele disse a ela para deixar de conversa, pois teriam que ir a um lugar. Ela até tentou perguntar aonde e para quê, mas ele simplesmente avisou que era um lugar que deveriam encontrar para colocar fim a toda aquela situação desagradável. Enquanto isso, a cena muda bruscamente e mostra a jovem blogueira com orelhinhas de gato correndo desesperada. A intenção dela era encontrar a criança que tinha visto no vulto, no entanto, estava em uma encruzilhada, gritava pela criança e não conseguia ver ninguém. Ao entrar dentro de um galpão, encontrou pessoas hostis segurando barras de ferro e tacos. As pessoas estavam preparadas para atacar, caso fosse necessário, e perguntavam àquela mulher quem era ela e o que queria com o seu filho. Ela avisava, tentando se manter longe daquelas pessoas, que não precisavam ser cautelosos com ela, pois não era uma má pessoa. Depois perguntou a ele se realmente não sabiam quem ela era. Todos olharam para aquela mulher com os olhos arregalados. Ela abriu os braços, mostrando que não era uma pessoa tão ruim, e dizia que, na realidade, era apenas uma streamer. Enquanto ela dizia isso, uma das pessoas abaixou a máscara e disse que, agora que ela tinha dito e parando para pensar, achava que já a tinha visto no YouTube. Outros disseram que achavam ter visto ela na televisão também, dando uma entrevista. Ela agradeceu por terem a reconhecido e dizia que estava bem, no entanto, queria saber por que a cidade estava naquele estado. A mulher contou que estavam seguros há uns dias, no entanto as pessoas começaram a reagir de maneira estranha e logo as coisas pioraram. Ela queria saber como ali todo mundo estava completamente bem, ao contrário das pessoas do lado de fora. Disseram que era por causa do vento. Aquela coisa rosa que caía do céu estava transformando as pessoas assim que tocava na pele de um humano. Ela não disse nada, mas pensou que era como esperava. Aquela poeira rosa era o significado de todo o problema. Estava flutuando, e assim que a pessoa inalava, não tinha tempo para reação. Quase instantaneamente mudava seu plasma para virar aqueles monstros. Pensava que a única coisa que todos ali tinham em comum era que todos estavam usando máscara, então possivelmente aquela toxina realmente poderia ser evitada se não fosse inalada.
Quando um deles perguntou quando a equipe de resgate chegaria, ela avisou que provavelmente eles não sabiam do estado daquela cidade, mas achava que assim que soubessem, iriam mandar pessoas o mais rápido possível. No seu íntimo, ela sabia que com uma magia de restrição tão poderosa, era possível que as outras pessoas achassem que a cidade estivesse movimentada. E por isso, nada foi comentado em nenhum veículo de comunicação. Agora sim, ela estava em um grande problema e precisava de alguma maneira para sair dali. Procurando em suas redes sociais, notou que no mundo lá fora estava correndo tudo bem e, o pior de tudo, não poderia se comunicar. Um dos homens notou a expressão do rosto dela quando ela tentou usar o celular. A mulher com a criança simplesmente arregalou os olhos, parecia estar com medo, e foi então que gritou. A jovem ainda não sabia, mas atrás dela havia muitos monstros. Estavam tentando quebrar tudo e rapidamente todas aquelas pessoas iriam ficar infectadas. Mesmo assim, eles continuavam a segurar seus tacos e barras de ferro. Ela gritou pedindo que todos colocassem suas máscaras o mais rápido possível e que evitassem a todo custo retirá-las. Apertou novamente o seu colar, aquele que fazia com que o gatinho branco saísse, e também deixava a sua magia fluir. Agora estava tentando lidar com todos aqueles monstros de uma vez. Sua arma mágica também era o apoio para o celular. Ela tentava ao máximo expulsar aquelas pessoas sem as machucar, já que sabia que ainda eram humanos. No entanto, precisou emitir uma grande onda de choque para dispersar aquelas pessoas sem ter que eliminar ou machucar demais nenhum deles. As pessoas começaram a voar pelos ares. Ela dizia que sentia muito por todos, mas não tinha como dispensá-los sem causar nem que fosse um pequeno dano. Ela sentia muito e esperava que não tivesse cometido nenhum tipo de fatalidade. Olhava para trás e perguntava se todos já estavam com as máscaras. Deveriam cobrir o rosto, o nariz e a boca e correr para um edifício que estava à frente. Ela estava tentando fugir quando viu um automóvel ser arremessado naquela direção. Quando olhou direito, era uma besta diferente de todas as outras. Essa era simplesmente colossal. Ela não sabia o que estava acontecendo ali para bestas como aquela aparecerem. Aquele ser estava rindo da cara dela, dizendo que era um desperdício de tempo se colocar no caminho deles ou da mestra. Deixou claro que não deixariam um ser tão insignificante ficar entre a vitória deles e a humanidade patética. Ela achou estranho, pois aquele monstro, diferente dos outros, podia falar, por isso queria que ele contasse a verdade, mesmo que precisasse arrancar dele. No entanto, aquela pessoa esquisita bateu com uma espécie de clava no chão, dizia que não tinha nada para falar com vermes daquele tipo e já começou a atacar a jovem de uma hora para outra. Ela mais uma vez usou sua magia, aquela que cortava até mesmo o vento. Não demorou muito e ela invocou os raios brancos na direção daquela calamidade. Ele simplesmente sentiu alguns dos cortes profundos, no entanto, tudo o que ela conseguiu foi deixá-lo ainda mais enfurecido. Ele dizia que ela era uma pequena perda de tempo e que iria simplesmente eliminá-la o mais rápido possível. Por isso, aquele ser demoníaco segurou mais um automóvel na intenção de jogar contra ela. Agora ela não tinha muito o que fazer. Deveria usar o escudo mágico, no entanto suas forças estavam limitadas. Preferia esquivar ao invés de usar mais magia, estando com a mana fraca. Após ter desviado, ela se ergueu no ar na tentativa de lançar uma magia potente de chamas. Aquele monstro, notando a intenção daquela pessoa ao atacá-lo, viu que ela estava com olhos diabólicos. Dizia que ele poderia ser grande, mas se ela pulasse rápido, estariam mano a mano. Agora sim, lançava sobre ele as chamas infernais. Lançou duas magias dentro de uma só, chamas infernais e fogo abrasador. O monstro gritava em meio às chamas que causaram certa claridade além dos limites. Assim que acabou o golpe, ela conseguiu pousar no chão. Observava se tinha mesmo conseguido derrotar o monstro. As chamas pegavam e ela achava que tudo tinha se acabado. No entanto, escutou passos. Achava que aquele monstro não tinha sido eliminado e perguntava quem fazia aquele barulho. A pessoa disse que ela ainda era uma pequena muito barulhenta e que deveria parar de fazer tantos barulhos. Quando ouviu isso, reconheceu a voz e perguntou se era mesmo o Yubin. Assim que o viu e aos outros, ela se acalmou um pouco. Ele quis saber dela o que estava vendo por ali. Ela contou que era uma espécie de magia de alucinação. Ele falou que não era. Ele não era uma alucinação. Depois ela perguntou, se não fosse uma alucinação, o que ele estava fazendo ali? No entanto, ele fechou a cara e falou que não se respondia uma pergunta com outra. E era evidente que ele tinha perguntado primeiro. Queria que ela contasse o que estava acontecendo ali.
Também queria saber o que eram aquelas coisas, falava isso enquanto olhava para as chamas. Ela também não sabia dizer ao certo, porém, se uma pessoa normal inalasse aquilo que estava caindo em tons rosa do céu, se converteria em um monstro humano. Com isso, ela pegou com a ponta do dedo, demonstrando que era pura magia. Ele dizia que não cria que era uma ocorrência normal, por isso deveriam se conectar com os demais do lado de fora. Quando falou isso, sentiu um pressentimento e logo sacou sua espada. Todos eles ficaram em formação. Ele gritou para que todos se preparassem para o combate. No entanto, a jovem olhou e arregalou os olhos enquanto o homem dizia a ela que deveria tomar cuidado. Falava que várias pessoas estavam cercando-os, e por isso deveriam usar um movimento rápido. No entanto, não viram ninguém. Mesmo assim, os dois continuaram a olhar para aquele local com um semblante de surpresa. A garota parecia mais surpreendida do que ele, e ao mesmo tempo, parecia ter dúvidas. Arregalaram os olhos, pois encontraram à frente deles a equipe King Bong, juntamente com o jovem de cabelos brancos. O vice-capitão perguntava a ele se não poderiam se livrar daquela coisa, mas o jovem dizia que não, precisava continuar com o braço do monstro, pois assim o seu nariz conseguia detectar onde estavam os outros. No entanto, eles também se assustaram quando viram, à frente, aquelas pessoas preparadas para o combate. E não eram apenas eles que estavam ali, alguns soldados do exército também estavam portando armas. Assim que Wei viu a jovem blogueira, logo jogou aquele pedaço de monstro no chão e balançou os braços para ela, gritando seu nome. Com isso, o vice-capitão olhou para os soldados e pediu a eles que baixassem as armas. Parecia que aquele jovem conhecia aquelas pessoas à frente. O jovem de cabelos brancos estava muito satisfeito de ter encontrado a jovem de orelhinha de gato, tanto que saiu correndo na direção dela. O vice-capitão também dizia que era um prazer ver os dois ali. A jovem de cabelos azuis achava muito bom ver o vice-capitão, já que fazia muito tempo que não se viam. E mais uma vez, o jogador de cabelos avermelhados queria saber do vice-capitão se ele sabia o que estava acontecendo ali. Aquele homem de cabelos prateados falava que parecia que a líder da guilda do escudo estava por ali causando todo aquele tumulto. Assim que a jovem de cabelos azuis e o jogador de cabelos avermelhados escutaram que a mestra estava causando toda aquela situação, ficaram meio incrédulos. O homem, logo que ouviu o nome dela, rangeu os dentes, e a jovem dizia que, se fosse mesmo ela, então não teriam ali pessoas suficientes para enfrentá-la, teriam que contatar urgentemente a primeira-ministra. No entanto, aquele jovem pediu à moça que ficasse quieta. Achava que estava pressentindo algo vindo na direção deles. Mais uma vez, o jovem de cabelos brancos colocou o seu nariz para funcionar, mas não precisava. O vice-capitão sabia muito bem quem é que estava chegando. Mesmo assim, Agoa olhou para cima para ter certeza, e quando viu a luz azul do poder do protagonista, não teve mais nenhuma dúvida. Assim como os outros, sabiam que ele estava próximo de pousar perto deles. Não demorou, e toda aquela luz intensa se transformou no pouso do protagonista, que carregava uma jovem com ele, a qual estava bastante incomodada pelo voo instantâneo. Para Yui, era bastante estranho ver todas aquelas figuras no mesmo local. Já o jogador simplesmente fechava mais uma vez o semblante, enquanto o jovem de cabelos brancos gritava, pois gostava de se destacar para o seu irmãozão. Mesmo assim, o protagonista, acompanhado por aquela jovem de terno azul, simplesmente caminhava para perto de todos aqueles que ele almejava encontrar. Gu Seong notava a casualidade de todos estarem no mesmo local, e com isso, logo tratou de cumprimentar a blogueira, já que havia muito tempo que as duas não se encontravam. Enquanto isso, a jovem jogadora apenas observava. A jovem de cabelos pretos dizia que o mundo todo esteve envolvido em várias situações. Ela meio que entendia e não queria ser intrometida o suficiente para perguntar, já que a outra tentou sair de fininho da pergunta que ela havia feito. No meio de tudo aquilo, a jovem não teve tempo para conversar apropriadamente com Keon Yubin, por isso dizia que era um grande prazer revê-lo novamente, apesar de o momento não ser dos melhores. Ele, no entanto, rosnava sempre que via aquela jovem de cabelo comprido. Parecia que eles tinham uma pendência. Para quebrar o gelo, o jovem de cabelos brancos perguntou a King Bong o que ele iria fazer daquela vez. Ele falou que iriam afastar os inimigos e salvar os cidadãos antes que fosse tarde demais. Com isso, todas aquelas personalidades olharam para ele. O mais ansioso de todos, com certeza, era o jovem de cabelos brancos. Olhava para o protagonista como se quisesse saber os próximos movimentos do seu herói favorito. Ele dizia que, para acabar com aquela situação, teriam que romper o principal administrador da magia, e não apenas isso,
Existiam mais 4 receptores de magia de apoio espalhados por 4 lugares diferentes. Por isso, contava que a equipe do vice-capitão, juntamente com Kang Hui, se encarregaria do setor 1. Aquele jovem gostou, achou muito interessante e até levantou a mão dizendo que tinha entendido. Enquanto isso, a agente Gu Juai cuidaria do setor 2. Contava com a cooperação de Tian Yubin para se encarregar do setor 3. E para o setor 4, estava designando Yui. Com isso, tinha designado setores para cada uma daquelas pessoas. Enquanto isso, o sistema avisava ao herói que todos os dispositivos deveriam ser destruídos em um intervalo de 30 segundos, senão todos iriam explodir ao mesmo tempo. Ao ver isso e olhar no cronômetro, ele fez um olhar estranho. Por isso, ao olhar no marcador, avisou que precisamente às 14h30 deveriam destruir os administradores mágicos, não antes e nem depois. Após aquelas palavras, ele desejou a maior sorte possível para todos, até porque o fracasso de um seria o fracasso de todos. Quando falou isso, aquelas figuras observaram novamente, atentamente, ao que o herói falava e saíram dispersando-se para cada setor orientado. No entanto, aquela mulher de cabelos pretos parecia ter alguma coisa para falar com Yubin. Quando ela chamou por ele, chamou a atenção dos outros 2 que o acompanhavam. Ela pediu a ele que, por favor, se cuidasse. Não queria que nada de ruim acontecesse com ele. No entanto, ele não respondeu, sequer virou para trás. Mostrou o seu desprezo simplesmente continuando a andar. Enquanto isso, os 2 que estavam com ele diziam que ele não precisava ser tão mente fechada assim. Mesmo partindo, aquela jovem continuou a olhar com aqueles olhos de quem realmente desejava o melhor possível para aquela pessoa. Depois, notou que deveria fazer sua parte do combinado. Ele observava enquanto todos tomavam o seu rumo e pensava que todos deveriam fazer o melhor para que a cidade e os cidadãos saíssem bem daquela situação. O mais empolgado, com certeza, era o jovem de cabelos brancos, que tomava a dianteira até mesmo daquela equipe. Deveriam ir mais rápido, já que o setor designado a eles era o mais afastado. Com isso, o vice-capitão falou que todos deveriam terminar o mais rápido possível para não deixar o capitão esperando. E é claro, o nariz do jovem de cabelos brancos estava mais uma vez funcionando, e assim que sentiu o odor, ele apontou para o alto de um edifício. Ele falou que ali estava um dos dispositivos. Dizia que iria primeiro, no entanto os outros pediam para que ele esperasse, mas ele nunca foi paciente o suficiente para isso. No entanto, quando estava próximo de chegar ali, notou que tinha uma pessoa lá no alto. Parecia que estava fazendo a supervisão. Quando olhou novamente, parecia que aquela pessoa simplesmente tinha saído dali e apenas ficou a poeira do seu salto. Era tão rápido que ele sequer notava para onde a pessoa tinha ido. No entanto, reapareceu novamente diante de seus olhos. Isso fez com que o vice-capitão e o vassalo de cabelos vermelhos e moicano ficassem surpreendidos. Aquela pessoa era rápida e forte o suficiente para bater de frente com Kang Hui. Assim que deu o primeiro movimento, mesmo ele tendo bloqueado, foi lançado para longe e, em seguida, só a poeira foi vista no chão. O homem não demorou a pousar também para terminar o que tinha começado. Com uma voz estranha, perguntava a eles se o desejavam em algum lugar, e era bom que não pensassem sequer em sair dali, pois, se não, iriam acabar com eles ali mesmo. Para o vice-capitão e até mesmo para o jovem de cabelos avermelhados, era estranho ver como o novato foi lançado para longe. Mesmo aquele homem estando estranho, ainda era reconhecível para o vice-capitão. Notava que se tratava de Kim Tae-ryuk, da Guilda do Escudo. No entanto, ele estava visivelmente diferente e muito mais forte. Mas é claro que não era apenas uma palmadinha, que quebrou bastante parte do solo que iria acabar com o jovem de cabelos brancos. Ele era pior do que barata, não era facilmente expurgado. Com isso, ele voltou à cena causando espanto e surpresa ao vice-capitão. Novamente o homem falou que era bastante surpreendente ver que aquela pessoa aguentou um dos seus movimentos. O jovem falava que era preciso mais do que músculo para acabar com ele. Precisava também ter inteligência, coisa que achava que o outro não tinha. O homem não gostou de ter ouvido que ele era um cabeça de suíno com músculos. Falava que os jovens daquela era não sabiam mesmo quando ter medo. No entanto, falava que, assim que quisesse, poderia demonstrar como era a morte para eles naquele mesmo lugar. Iria com certeza mostrar para eles o lado monstruoso que ele tinha. No entanto, aquele homem cheirava mal e fazia com que o nariz de Kang Hui ficasse em maus estados por ter que sentir tal odor. Quando o jovem falou que aquele homem fedia a beça, arrancou um suspiro profundo dos dois que olhavam para ele. Depois, o vice-capitão falou que gostaria que ele fosse um pouco mais cuidadoso, e mostrando para o jovem de cabelos brancos,
Dizia que o novato deles tinha o nariz muito sensível. Isso fez com que aquele homem de olhos vermelhos rangesse seus dentes ainda mais. Agora as veias do seu rosto estavam saltadas. Gritava que eles não passavam de humanos inferiores que se atreviam a zombar dele, por isso não iria poupar ninguém. E quando falava isso, já começava a sua transformação bestial. Quanto mais bestial era a transformação dele, mais fedor aquele jovem sentia. Fedia tanto que ele precisava tomar uma atitude. Por isso, se lançou rapidamente, impondo seu poder contra aquela pessoa que gritava que não podia suportar tal atrocidade. Falava que, se quisesse virar uma besta, virasse, mas pelo menos que não tivesse tão mau hálito. Com isso, os dois começaram a lutar tão rápido que quase não se via. Enquanto isso, a cena muda de local e os dois que acompanhavam o jogador de cabelos avermelhados já estavam derrotados no chão, enquanto o próprio jogador continuava a lutar com o vigia daquele setor. Parecia que eles eram conhecidos de um outro tempo, pois Cheon Yubin comentava que já fazia muito tempo. Mesmo estando com aparência estranha, ele reconheceu aquele lunático. Era Kang Min-seok, mais um integrante da Guilda do Escudo. Agora, aquele homem tentava lamber o seu objeto cortante enquanto perguntava para aquele homem se ele ainda era rápido. Depois de falar isso, passou próximo ao jogador como se fosse um flash. No entanto, errou o movimento, pois o jogador foi rápido o suficiente para desviar. E contudo, foi mais atrevido ainda ao preparar um contra-ataque. As armas dele eram potentes, e ele estava interessado em continuar aquela luta, mesmo que fosse no ar. Com isso, os dois continuaram a tentar acertar um ao outro, enquanto ambos conseguiam desviar e bloquear quase que na mesma proporção. No entanto, o jogador de cabelos avermelhados não se lembrava de que aquela pessoa era tão rápida assim. Enquanto isso, aquele verme continuava com os olhos avermelhados e suas veias saltadas, dizendo ao jogador que agora ele era muito mais rápido do que antes. Falava que tinha comido algo muito bom. Por isso sua energia era tão magnífica. Em um certo momento, parecia mesmo que o jogador estava tendo certas dificuldades. Mas mesmo com essa adversidade, ele não iria se deixar vencer. Lembrava do protagonista e pensava que ele era uma montanha a qual queria escalar. O homem entendeu e falou que ele também queria subir aquela montanha. Por isso precisava apenas tirá-lo do caminho. Deixou claro que era apenas eliminá-lo e o caminho estaria livre. Com isso, o jogador pediu a ele que tentasse. E mais uma vez os dois se puseram no ar para tentar golpear um ao outro. Enquanto isso, em um outro setor, uma energia azul intensa foi vista e as partículas do brilho eram bem notáveis no ar. Ele destruía todas aquelas criaturas nojentas que passavam perto dele, ainda mais quando ele detectava através do seu sistema que não eram cidadãos. Parecia que eram apenas pedaços de papel machê que ele simplesmente amassava. De repente, seu semblante mudou, ele ficou ainda mais feroz. Isso foi quando ele olhou para a frente e viu uma figura. Foi quando ele perguntou, olhando aquela pessoa, se era para aquela altura que ele havia fugido. Aquele na frente dele, segurando a grande espada, era o vice-líder da Guilda do Escudo, Park Tae-rin. No entanto, aquele homem não parecia mesmo ter intenção de lutar com o protagonista. Mesmo assim, apertava o punho daquela espada enquanto escutava o herói perguntar se ele realmente ia tentar derrotá-lo sem a presa do dragão. O homem, colocando a mão no bolso, falava que sabia que não tinha nenhuma oportunidade de vitória contra aquele monstro. No entanto, tirou dali o frasco amarelo que todos estavam usando. Quando o protagonista viu, arregalou os olhos. Parecia saber exatamente o que aconteceria caso aquela pessoa realmente injetasse. E era isso que o vice-líder da guilda parecia estar querendo fazer quando ergueu o braço na altura do pescoço. Porém, fazendo uma manobra muito estranha, ele simplesmente jogou o frasco no ar e o cortou com sua grande espada. Claro, um movimento estranho daqueles chamou a atenção do protagonista, o que o deixou em sérias dúvidas. Foi quando o vice-líder falou que, embora estivesse naquele estado lamentável naquele momento, a pessoa lá atrás era a irmã dele e queria que ele entendesse do que estava falando. E era por isso que não poderia deixar que ele passasse, por mais que isso fosse doloroso para ele. Por isso, mesmo que estivesse suando e com as veias saltadas, gritou o nome do herói. Enquanto isso, em outro cenário, era visto a Yui caminhando com seus tênis de pompom. Mesmo parecendo muito fofa, ela olhava para todos os lados para ver se o ambiente estava seguro, até que encontrou o objeto que deveria destruir e impedir que entrasse em ressonância com os demais. É claro, acompanhada o tempo todo pelo gatinho branco. Não demorou para que o felino notasse algo estranho. Assim que ele miou escandalosamente, a jovem falou para alguém que não precisava se esconder, pois ela já tinha sentido aquela presença. A pessoa, então, resolveu se mostrar, já que não adiantava continuar oculta.
mas antes disso, lançou um ataque de chamas na direção da blogueira. A jovem passou por um momento difícil, no entanto, conseguiu esquivar a tempo, sendo bastante flexível, conseguiu se desvencilhar do ataque. Mas a mulher responsável por isso estava bastante satisfeita, pois teria uma luta interessante. Afinal, aquela era a capitã da equipe de magia. A mulher de cabelos negros e um tapa-olho falava que tinha muito tempo que estava com vontade de encontrar aquela pessoa e fazê-la em pedaços, e que finalmente a grande oportunidade tinha aparecido. Enquanto falava, começou a ativar uma nova magia. Não era qualquer magia, era algo muito forte. Pedia à garota em sua frente que prestasse atenção em como uma veterana de verdade fazia as coisas. Mesmo não sendo tão experiente quanto a capitã Shin Miai, a blogueira tentava ao máximo resistir a todos os ataques, porém notou que aquele que vinha em sua direção era bastante exagerado. De longe, podia-se ver o volume da poeira levantada após aquele grande impacto. A mulher de bandana nos olhos achava que tudo tinha sido bastante engraçado e que aquela jovem, no final, não era tão ruim. Falava isso porque via a jovem blogueira de orelhinhas de gato com sua barreira intacta. As coisas estavam começando a esquentar. O gatinho branco no ombro dela estava ficando impaciente, e quanto mais aquela mulher lançava seus poderes, mais o gato ficava apreensivo. Apesar de a blogueira estar dentro da sua bolha protetora, sabia que, mais cedo ou mais tarde, precisaria sair dali para enfrentar aquela mulher. Todos os cenários estavam sob aquela chuva de gotículas mágicas caindo por todos os lados. No setor da agente Gu Juai, para ela tinha sobrado um dos mais terríveis. O capitão de tecnologia e ciências, um homem grande, careca e com longos cabelos avermelhados. De cara, dava para ver seu sorriso largo e o nariz pontudo, porém aquelas características já tinham sido transmutadas. Agora ele parecia um grande caranguejo. Ela sabia, mesmo com a aparência distorcida, que ele era o criminoso mais buscado entre os da classe 1. Mesmo que ele tivesse renunciado à forma humana, era possível reconhecê-lo. O homem fazia piada, achando que ser um monstro poderoso era melhor do que ser um simples humano à mercê de qualquer tempestade. Para a mulher, era esquisito. Não entendia como ele preferiu escolher ser um vilão. Mas, se era assim que ele queria levar as coisas, seria como ele desejava. Ela estalou os dedos e fez com que aparecessem vários pássaros que foram hipnotizados para ir naquela direção. E não apenas os pássaros, os ratos também pareciam estar hipnotizados, assim como milhares de gatos e cães, que notaram que precisariam dar assistência àquela pessoa. Agora o homem estava frente a frente com a domadora mais potente daquela região. Mesmo com todo aquele alvoroço, o grande monstro na frente dela apenas achava bonitinhos os seus animais. Ele poderia menosprezá-la, mas não conhecia direito o poder daquela mulher. Olhando sem nenhum medo para ele, ela pediu que se preparasse, pois não iria pegar leve. A situação estava crítica em todos os pontos. Voltando para o cenário onde o herói travava uma luta com o vice-líder da Guilda do Escudo, as coisas pareciam estar indo devagar, já que era nítido que o herói estava pegando muito leve com aquele rival. No fundo, parecia que o protagonista apenas executava alguns números de malabarismo, como se quisesse apenas desviar dos ataques, não se importando com o esforço de Park Tae-rin, que dava tudo de si para conseguir algum tipo de melhoria em suas investidas. Sempre com bastante fúria, em todos os momentos de um novo ataque, ele gritava pelo nome do protagonista. Enquanto o herói apenas testava aquela pessoa, parecia ainda estar pensando no que fazer com ele. De toda forma, o adversário parecia estar se empenhando o máximo que podia, mesmo que o herói parasse seus ataques com apenas uma das mãos, sem sequer fazer força. Ele segurava a grande espada do inimigo enquanto o observava nos olhos. Como não poderia deixar as coisas muito leves, acabou desferindo um pontapé naquele homem de cabelos alaranjados. Cada atitude e reação do herói deixava mais evidente o quanto ele estava poupando seu adversário. Mesmo o contra-ataque tendo feito um grande buraco no prédio e arremessado o inimigo para longe, ainda ficava nítido o quão fácil estava sendo a luta. Mas os impactos que essa pessoa sentia eram bastante impressionantes. Por mais que quisesse resistir, não iria aguentar muito tempo, e o herói sabia disso. Por mais que o oponente desse tudo de si, não era capaz de equiparar a força e a grandeza dos ataques do protagonista. Até porque, sem aquela espada mitológica, aquele homem era apenas uma pessoa comum. Mesmo sendo arremessado para longe, ele ainda se esforçou para colocar seu peso sobre a espada e, com bastante dificuldade, se levantou. Em meio ao corpo trêmulo, falava para King Kibong: "Prepare-se, eu irei atacar mais uma vez." Parecia ser o último ataque que ele conseguiria lançar.
Por isso, gritou com todas as forças que tinha enquanto corria. Nem isso fez com que o herói tirasse o pé do lugar. Ficava ali observando enquanto o adversário tentava correr em sua direção. O protagonista apenas fez um movimento em zigue-zague para não ser pego em nenhum daqueles movimentos desesperados. Quem via notava que parecia que o protagonista tinha criado um certo tipo de respeito por aquele homem, que decidiu não usar a manipulação para tornar seu corpo monstruoso. E sendo assim, o herói estava mais do que certo em usar uma quantidade mínima de força para não o nocautear de uma vez. Depois de ser arremessado, o vice-líder segurou mais uma vez a espada, lançando-se novamente na direção do herói. Porém, a paciência do jovem de cabelos prateados já tinha acabado. Por isso, resolveu terminar aquilo com um soco bem dado direto no meio do nariz. Mesmo não colocando 1/10 de sua força, foi o suficiente para mandar o oponente para longe. Mas não o suficiente para que ele desistisse, ele ia novamente tentar um novo ataque. Realmente, King Bong já estava cansado de tudo aquilo, teve paciência até demais. Agora, quando o adversário vinha, ele aplicava ataques mais fortes para gradativamente desencorajar o inimigo. Porém, o vice-líder da Guilda do Escudo era bastante determinado e resistente, pois já tinha levado diversos golpes do herói e ainda ia para cima. O último ataque pareceu ter pego o adversário de jeito. Agora mal conseguia levantar, suas mãos estavam tremendo demais. Mesmo assim, ainda procurava o cabo da espada para tentar se levantar e continuar aquela luta. Enquanto isso, falava que, de todo modo, não haviam terminado, que teria um novo momento, e da próxima vez, ele desempenharia um papel melhor. Primeiro, o protagonista ficou em silêncio, depois resolveu perguntar por que o adversário não tinha se convertido em um monstro ao invés de lutar com ele na forma humana. Falava que, se o tivesse feito, as possibilidades de vencer teriam aumentado um pouco. O adversário até achou graça, chegando a soltar uma gargalhada, até que ficou sério, e falou, mas... este é o último orgulho que me resta. Eu não poderia me converter em um monstro. Mesmo que a vontade de lutar contra aquele maldito bastardo fosse grande, eu não iria estragar a oportunidade de lutar uma vez mais com ele mantendo minha humanidade. Dessa forma, King Bong, em silêncio, apenas caminhou para o lado daquela pessoa. Depois resolveu falar que o orgulho não salvaria os que estavam ao seu redor. Com suas últimas forças, aquele homem falava que ele não deveria falar com um ar de superioridade daquele jeito, e que um dia seria forte o suficiente para atacá-lo. O protagonista sabia disso e daria a ele essa chance. Por isso, apenas levantou o pé e pisou na cabeça do adversário algumas vezes. Nesse momento, não usou nem mesmo o milésimo de sua força, pois se fizesse, teria simplesmente abatido o oponente. Mas não poderia deixar de terminar a luta, pois se não o fizesse, seria como se estivesse manchando a honra de Park Taerin. Depois de alguns pisões, ele conseguiu deixar o rosto do adversário afundado no chão, olhando de cima para baixo e já sabendo que o adversário estava inconsciente. Dizia que tinha muitas coisas que já sabia e não iria precisar obter nenhum tipo de informação com ele. Enquanto isso, pensava que o tempo restante era muito pouco. Todos deveriam logo cumprir suas partes. Enquanto isso, em outro lugar, o diretor da Guilda do Escudo falava com a líder. Ela dizia que, se o herói se metesse em seu caminho, seria muito ruim tudo o que aconteceria. A ideia do diretor era que ela tirasse um tempo de descanso da vigilância, já que não tinha parado desde que começou aquele círculo mágico. Completava dizendo que, a menos que rompessem todos os administradores da magia ao mesmo tempo, nada aconteceria, por isso era seguro ela descansar. Não importava o que ele dissesse, a ideia da líder da Guilda do Escudo era completamente diferente. Foi quando, enquanto olhava para baixo, perguntou ao diretor, "Você está mesmo apostando suas fichas que eu poderia perder contra o King Bong?" Ouvindo o que ela falava, ele não negava que era exatamente esse o seu pensamento. Ele sabia o quanto o herói era forte. Ainda no mesmo lugar, a líder dizia que não era mais a mesma pessoa de antes, e pensava que aquele homem de cabelos prateados não era um rival à sua altura naquele momento. Mesmo assim, não havia nenhum mal em ser cuidadosa. Pelo menos era isso que o diretor queria colocar na cabeça dela. Ao ouvir aquelas palavras audaciosas, o olhar dela enlouqueceu. Sabia que ele não estava querendo que ela fosse cuidadosa, e sim que ela o protegesse o tempo todo. Dizia que não era ela quem tinha que ser cuidadosa, e sim o adversário. Depois de dizer isso, abriu os braços e intensificou ainda mais a magia lançada naquela cidade, deixando todos aqueles que já estavam sob o efeito da magia ainda mais perigosos. A multidão aumentava e ficava empolvorosa a cada segundo que passava. A líder da Guilda do Escudo
olhando tudo de cima, se alegrava ao ver que agora todos eles estavam embaixo fazendo a vigilância daquele prédio. Para ela, aquelas pessoas eram como uma carta na manga que ela poderia usar caso as coisas saíssem do controle. Ainda mais enlouquecida, perguntava ao diretor: "Você acha mesmo que o heróizinho é capaz de eliminar todos esses civis inocentes por minha causa?" O homem apenas ficou calado enquanto mantinha o tabaco na boca. Ela dava gargalhadas enquanto perguntava qual seria a reação daquele homem quando se deparasse com aquela multidão. O cenário muda mais uma vez e volta para onde o homem da cicatriz luta impiedosamente contra o jovem de cabelos brancos. Também mostra quando o homem de cabelos negros luta contra Cheon Yubin. Mostra ainda a blogueira lutando com a capitã da equipe de magia, assim como a agente Gu Juai enfrentando o capitão de tecnologias e ciências. Tudo isso acontece enquanto o herói, ciente do tempo atual, lança voo na direção da líder da Guilda do Escudo. Enquanto aquela mulher gargalhava na pura ilusão de que talvez o herói ficasse intimidado com a escolha inevitável que ele deveria tomar, aos gritos, lá do alto do prédio, ela se perguntava qual seria a decisão que ele tomaria: enfrentaria ela ou salvaria a população. Enquanto isso, a luta estava crescendo e tomando proporções desastrosas em todas as partes, e com os integrantes do grupo destinados a cada uma delas. É claro que o time do protagonista estava temporariamente levando a pior. O próprio cara de cabelo branco já se direcionava para a luta, fazendo uma expressão de dar medo. Enquanto se projetava para o local, já tinha uma certa ideia do que poderia estar esperando. Ele também fazia sentido que soubesse exatamente o tempo restante que tinha para a luta final. Não demorou muito, e ele começou a pousar no local indicado e notou a população lá embaixo sendo controlada por aquela mulher louca. Assim que pousou, olhou para aquelas pessoas distorcidas e com seus corpos comprometidos. Foi ali que ele entendeu a real intenção da vilã. Parecia que ela estava tentando forçá-lo a tomar uma certa decisão. Ela fazia isso apenas porque não conhecia os objetivos daquela pessoa. O homem encarou todas aquelas aberrações distorcidas e sentiu pena. Não apenas isso, o mix de raiva notava que aqueles flocos brilhantes no tom de rosa estavam fazendo todo o mal àquela população indefesa. E quanto mais pensava nisso, mais sentia ódio. Foi até que ele, lá do alto, escutou o nome dele sendo pronunciado por aquela mulher em posição de ataque. Gritava que era realmente a última vez que os dois se encontrariam, até porque ele precisaria tomar a tal decisão. Pelo rosto de alegria da mulher, parecia que ela tinha tido mesmo a melhor ideia entre todas. Até desafiou o herói a golpeá-la, se ele pudesse. Enquanto fazia isso, lançou o seu próprio ataque na direção dele. Caso ele resolvesse repelir o ataque, os cidadãos em volta dele poderiam ser prejudicados e, consequentemente, alguns deles teriam ferimentos fatais. Sendo assim, notou que a mulher era um pouco astuta, até que pensou em uma situação na qual pudesse, talvez, deixá-lo encurralado. Isso poderia dar certo se não tivesse escolhido o inimigo errado. Aquele era o herói e sabia muito bem o que fazer para lidar com ratazanas daquele nível. Concluiu um certo poder na mão, iluminando um tom de azul para eliminar aquela frequência que ia na direção dele. Naquele momento, suas pernas já estavam flexionadas e ele levantou a mão para trás o máximo que pôde, na intenção de concluir um soco potente o suficiente para simplesmente repelir o ataquezinho que estava indo na direção dele. Era evidente o que iria acontecer a seguir. Os dois poderes se chocaram como luzes de artifício, o tom azul na parte do herói e o tom rosa vibrante na parte da vilã. Aquela luz se intensificou, e até certo momento, parecia que as coisas estavam pareadas. Mas é claro, a vilã tinha uma certa visão e notava que não tinha a possibilidade de uma pessoa, na qual ninguém sabia nada sobre ele, ter força que se equiparasse às delas. A mestra da guilda não poderia estar mais errada. O seu poder não era nem um ínfimo do poder máximo daquele homem. Sendo assim, a luz azul passou bem próximo aos olhos dela. Com uma certa facilidade, ele apenas repeliu o ataque dela, mostrando a ela quem mandava ali, e a parte da luta que estava fragilizada naquele momento ela notou que era a dela. Agindo como um flash, em um estalar de dedos, ele já tinha abalado todas as estruturas dela. O efeito fez a vilã tomar uma decisão estranha. Notando que não tinha outra saída, ela pulou para perto da multidão, tentando se acomodar entre eles. Com um sorriso maluco e olhos distorcidos, ela começou uma espécie de gargalhada e foi então que falou: "É muito bom que você seja assim tão forte, e melhor ainda que se preocupe com estas pessoas que para mim não significam nada." Ali no meio da multidão fragilizada, aquela mulher poderia bancar a vilã poderosa o quanto quisesse, já que o herói estava distante dela. Ela falava com convicção,
Falava que por fim os dois tinham se encontrado. Dizia que depois de ele correr por aí livremente agora era a hora da arrogância dele ser acabada. Tudo seria executado pelas mãos dela. Ao ouvir a mulher falar, parecia que nosso herói de cabelos brancos não estava tão satisfeito com as palavras da Park Yurin. Isso era bem nítido devido às veias saltadas no rosto dele, e aquele olhar de quem, se pegasse, não sobraria nem os ossos. Porém, ele estava se sentindo gentil naquele dia, e avisou a ela que deveria pedir um favor. É lógico que isso causou bastante inquietação na vilã, e quis saber que petulância toda era aquela. Mostrando ainda mais o seu poder em um olhar fuzilante, ele pediu a ela, por favor. O que queria era que ela jamais se rendesse. Queria que a batalha entre os dois fosse de fato uma batalha, não uma rixazinha entre um cão feroz e uma pequena cadela que mal conseguia latir. Apesar de aquela mulher ter ficado bastante tempo no estrangeiro, não significava que ela não tinha poder o suficiente para dominar uma luta com quem quer que seja. Afinal, ela era a mestra da Guilda do Escudo, uma das forças mais temidas. E agora aparecia aquela pessoa do nada pedindo a ela que não se rendesse. Era tarde demais para ele. Por isso ela deixou suas asas de morcego rasgarem seu manto, revelando todo o seu potencial. Com o corpo extremamente musculoso e asas gigantes, ela começou a levitar. Todo aquele showzinho barato de circo de quinta só deixou o herói ainda mais bolado. Mesmo deixando ele extremamente irritado, a mulher ainda sorria em um estado de loucura, dizendo que tudo aquilo era apenas o presságio do fim que ela mesma proporcionaria. Que figura patética. Nosso herói boladão apenas ficou ali esperando a vilã fazer o teatro dela, já que ela se empenhou tanto. Ele deixaria que ela provasse um pouco mais da glória de ser uma espécie estranha. No começo, ele pensou que ela fosse apenas uma pequena cadela que mal sabia latir. Agora notou que ela se identificava como uma espécie de morcego bombadona. Mesmo assim, mostrando ter tanto poder, ela ainda estava se mostrando covarde. Pedia a todas aquelas pessoas inocentes que se unissem e formassem um escudo humano para ela. As pessoas ouviam as ordens dela e os seus olhos mudavam de cor rapidamente, já que estavam mentalmente dominados. Ela não queria apenas que eles fizessem um escudo humano e protegessem ela. Alguns deles também deveriam partir para cima do herói tentando eliminá-lo. Desde o começo, a vilã sabia que aquelas pessoas não teriam a menor chance contra alguém como ele. Porém, seria interessante vê-lo apavorado enquanto tentava não machucar ninguém. Agora ela estava lá atrás, sendo defendida por todas aquelas pessoas que repentinamente começaram a se mover com agilidade na direção dele. Mesmo vendo que todas aquelas pessoas estavam com a intenção assassina indo na direção dele, o herói não moveu um músculo sequer até o último instante. Talvez estivesse passando algum tipo de pensamento ou estratégia na cabeça dele, ou apenas a ideia de, depois de tudo, pegar aquela pessoa e fazer apenas molho. Aquelas pessoas malucas estavam já com os braços esticados para tentarem encostar no herói, que ainda estava ali parado feito um vegetal. Em outro lugar, estava lá o jovem de cabelos brancos tentando mostrar seu valor. Lutava contra aquela aberração. O ser monstruoso em questão perguntava ao jovem aonde estava a confiança que ele demonstrou com tanta sagacidade antes. Enquanto isso, aquele jovem de cabelos brancos e olhos claros apenas tentava se defender. Deveria estar apenas tentando ler os movimentos do adversário para não cair em uma cilada assim tão rápido. Mas seja lá o que fosse que ele estava em mente fazer, deveria fazer rápido, pois o inimigo estava crescendo em uma velocidade colossal. Certo momento, ele teve a vantagem de ser menor e difícil de ser acertado. A agilidade dele se mostrava um obstáculo grande para o inimigo. Não era só isso. O pequeno herói também decidiu que faria alguns movimentos na ofensiva, por isso chutou o ombro do adversário, tentando causar o mínimo dano possível. Já seria algo grandioso. Porém aquilo sequer causou cócegas no adversário, que achava que aquele garoto agora estava fazendo papel de ridículo. Não era tudo o que aquela pessoa tinha para mostrar. Por isso tomou um poder em suas mãos em um tom claro na intenção de mandar toda aquela luz intensa na direção do rosto do inimigo. Assim que o adversário viu toda a luz, se preparou para o ataque. Ele não parecia querer reagir, e apenas provar se aquele rato era realmente insignificante como ele imaginou desde o começo. Por isso deixou que o jovem de cabelos brancos o bombardeasse com seu poderzinho por um tempo, depois abriu suas grandes mãos na intenção de segurá-lo. A agilidade que o pequeno herói mostrou anteriormente agora parecia não ajudá-lo, pois o grande gigante conseguiu pegá-lo pelo pé. Aquilo era de fato um grande problema, já que ele era forte, mas estava se provando bastante insignificante naquela luta contra aquela pessoa geneticamente modificada.
Sem nem pestanejar, aquele grande monstro rodou o herói e o lançou para longe como se fosse apenas um boneco. Ele caiu e parecia que estava sentindo uma dor excruciante. E ali no chão não estava apenas aquele herói de cabelos brancos, mas o resto da equipe do herói. Enquanto chamava pelo pequeno Kang Er-wai, o vice-capitão temia pela vida do garoto que tinha sido lançado para longe. Depois que caiu, ele ficou estático no chão. Talvez pensasse em alguma estratégia dessas rápidas que poderia fazer o jogo virar de uma hora para outra. Mesmo assim, era difícil imaginar. O vice-capitão pensava que todos eles tinham sido jogados no chão como baratas inúteis, e ninguém ali era forte o suficiente para bater de frente com aquele homem estranho. Tudo poderia ser patético, mas o geneticamente modificado queria apenas terminar com tudo o mais rápido possível. Por isso, antes de desferir mais um soco para eliminar aquele que já estava jogado no chão, enquanto o golpeava, gritava para que ele simplesmente ficasse quieto e deixasse ser eliminado como uma barata ou um verme rastejante como ele era visto naquele momento. Por isso o vice-capitão imaginava que, se tudo continuasse naquele ritmo, todos eles iriam ser finalizados e a missão seria fracassada exatamente por culpa do setor deles. Enquanto via a luta de longe, pensava que deveria existir alguma coisa na qual ele pudesse fazer para ajudar. Por isso resolveu juntar um pouco de poder nas mãos e com rapidez chamou pelo homem modificado falando o nome pelo qual a pessoa atendia antes de ser modificada, Ninamblas, Kintyre-yuk. O homem apenas olhou na direção quando ouviu o seu nome. Sabia que aquela pessoa estava destinada a tentar o possível para prolongar um pouco as coisas e dar chance ao de cabelo branco para terminar a tal missão deles. E foi por isso que o vice-capitão foi com tudo para cima daquele homem, mas não seria uma tarefa fácil. Ele sabia desde o começo. Mesmo com todo o sacrifício dele, não durou sequer 5 segundos. Já levou um golpe e foi arremessado para uma das paredes. Ali parecia que ele ficaria desacordado por algum tempo. Vendo tudo o que estava acontecendo, o jovem Kang Er-wai gritou por ele na esperança de que talvez o vice-capitão falasse alguma coisa. Mas se aquele homem não fizesse nada, o grandalhão iria finalizar o vice-capitão em um estalar de dedos. Para isso já tinha até mesmo levantado um dos pés na intenção de esmagar. Mas foi interrompido com uma energia luminosa que atingiu a nuca dele. Isso o fez ficar nervoso e virar para ver o que estava acontecendo. Era o jovem de cabelos brancos que finalmente resolveu fazer alguma coisa. Parecia que finalmente tinha ficado nervoso o suficiente para começar a lutar de verdade. Até mesmo o grandalhão notou que aquela pessoa tinha uma certa vontade imensa de desaparecer do mundo humano. Pediu a ele que esperasse um pouco. Primeiro iria cuidar da barata insignificante, depois do verme rastejante. Mas não era assim que o jovem de cabelos brancos via as coisas. Ele já estava disposto a lutar verdadeiramente, ainda mais agora que não tinha ninguém acordado para ver o que ele faria. Era fato que ele tinha se segurado até aquele momento já que ele tinha um poder extraordinário. Eventualmente tinha medo de se desequilibrar e não conseguir controlar o próprio poder. Começou a modificação pelos pés e pelo tamanho do cabelo, e o homem monstruoso ali em frente apenas observando. A modificação também atingiu suas garras que agora apareciam enormes. Em questão de segundos o jovem de cabelos brancos agora parecia uma raposa com várias caudas. O poder e a mana que aquela pessoa emitia era demais. Agora aquele ser monstruoso sabia que poderia se divertir um pouco mais. Apesar de não entender nada do que estava acontecendo, ele não iria baixar a guarda, iria para cima daquela coisa, fosse um jovem, fosse uma raposa. Aquela pessoa estava visivelmente modificada, ele falava que não gostaria de ter chegado tão longe, mas agora que chegou não iria mais se controlar, e era para a pessoa começar a ativar o nível hardcore. Enquanto isso, lá onde o herói estava, as mãos continuavam esticadas na direção dele, ele ainda estava calmo pensando no que poderia fazer. Era um poder que ele não tinha usado. Era a primeira vez que o usaria e estava meio cauteloso. Não queria machucar ninguém. Foi por isso que falou com seu system. Pediu que ativasse a tal habilidade e observasse a probabilidade de machucar alguém. Já tendo a informação que era seguro utilizar, ele começou simplesmente a irradiar uma luz que começou lenta até atingir proporções inimagináveis. A luz era tão forte que todas as pessoas começavam a voar em disparada para longe dele, sem sequer ele ter tocado em nenhum deles. Todos que eram atingidos pela luz estavam indo para bem longe. O olhar daquele herói agora tinha ficado intimidador, como se fosse um monstro de nível 6 ou mais, até porque ele estava usando a habilidade S do Dragão de Fogo. Assim que obteve aquele poder nunca tinha usado antes. Não precisou.
mas agora ali diante aquela população, não restava a ele outra opção a não ser usar com sabedoria. Aos poucos o brilho intenso ao redor dele foi diminuindo e também diminuiu a proximidade de todas aquelas pessoas. Parecia que aos poucos perderam o interesse em atacá-lo, mas se olhasse direito, não era apenas as pessoas civis que estavam incomodadas com o poder do herói. A ratazana líder da Guilda do Escudo também estava suando frio, seus olhos agora eram pura decepção. O mais louco de tudo é que aquela mulher que esbanjava potencial e asas enormes de morcego agora estava ajoelhada tremendo como um filhote de cãozinho. Ela não conseguia entender o que tinha de fato acontecido ali. A intimidação foi tão forte que ela sequer conseguiu olhar diretamente na direção do herói. Por isso se questionava o tempo todo o que estava acontecendo. Quando ousou olhar na direção dele, apenas viu uma luz que de tão azul chegava a ofuscar seus olhos. Enquanto isso, o herói falava que iria pedir o mesmo favor novamente. Nunca queria que aquela mulher se rendesse. Teria que ir até as últimas consequências.